quando você fala de economia, quem é a cara da economia no Brasil? A gente imagina um homem branco, dos olhos azuis, com paletó e gravata. Nunca é uma mulher, muito menos uma mulher negra, mãe solo, né? Então, realmente, a gente está falando aqui de ressignificar a economia, entendendo que todo mundo lida com dinheiro, inclusive as donas de casa. Olá, Um Brasil, uma iniciativa da FEComércio, entrevista Gabriela Mendes Chaves. Gabriela é economista e criadora do Nofronte, uma escola que ensina finanças pessoais para as periferias de São Paulo. Mas essa não é uma escola comum. A Gabriela utiliza letras do rap para se aproximar dos seus alunos. Gabriela, obrigada por ter vindo. É um prazer ter essa conversa hoje com você. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco do conhecimento e experiência que eu estou construindo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como começou essa sua relação com o rap, de onde vem? A minha relação com o rap, ela é quase que um fundamento da minha existência, assim. Foi o primeiro show ao vivo que eu vi foi do Racionais MCs, quando eu tinha 6 anos de idade, e eu cresci no Taboão da Serra, que é bem próximo do Capão Redondo. Então, acho que a cultura hip hop, do rap, sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? É uma coisa que marca a minha constituição como cidadã, como pessoa. E a sua relação com a economia? Como foi que você decidiu que estudaria economia? Essa foi mais para frente, assim. Eu sempre tive um senso crítico bastante aguçado, então eu queria ser advogada. Eu lembro que na época eu queria ser juíza. E aí, na época do vestibular, eu acabei conseguindo a faculdade, uma bolsa na faculdade de economia. E eu, naquela época, não sabia o que um economista fazia. Eu acho que essa é uma realidade de muitas pessoas, né? A gente acha que tem alguma coisa a ver com banco, com dinheiro, mas a gente não tem muita ideia propriamente do que faz um economista, né? Então, eu decidi tentar conhecer o que aquela profissão tinha a oferecer. E, a partir disso, eu ingressei na faculdade de economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? Meus pais não vêm de uma tradição de economistas, muito pelo contrário, meu pai é metalúrgico, minha mãe é assistente social, e quando eu ingressei no mercado financeiro, que eu descobri o universo de possibilidades que existem quando a gente fala da relação com o dinheiro, da possibilidade de investimentos, isso foi uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, porque se de um lado, quando eu estava trabalhando no centro da cidade, eu via as pessoas conquistando as coisas através dos investimentos, quando eu voltava para casa, era quase que um panorama totalmente diferente que eu tinha, de pessoas extremamente endividadas e sem nenhuma reserva de emergência, que dirá investimento, né? E aí eu me coloquei a pensar justamente como que eu poderia criar um método que fizesse as pessoas entenderem que todo mundo lida com economia, que falar de economia não é só sobre pessoas muito ricas, milionários, bilionários, né? A gente tem essa ideia de que economia é uma coisa de gente rica, mas a economia é a ciência que estuda como que a gente produz e distribui as coisas dentro de uma sociedade. E é importante que a gente entender que, numa perspectiva que a gente entende economia como essa ciência, existem os pequenos agentes, ou seja, o mercadinho, o açougue, são agentes muito importantes para a construção dessa malha, né, da economia. Então, foi aí que surgiu tudo, assim, essa ideia de trazer a economia pela ótica do rap, numa perspectiva de mostrar para as pessoas que isso impacta diretamente a nossa vida. E também com o recorte racial, né? Porque a gente identificou também que muita questão da educação financeira, em geral, ela não olhava para a especificidade da população negra no Brasil, né? Uma população que sistematicamente ganha menos do que a população branca, uma população que sofreu um processo histórico de escravização, de precarização do trabalho.
Então, o nosso trabalho também vai nesse sentido, da gente trazer uma contribuição dessa ótica, desse universo das finanças pessoais, tendo em vista uma consciência crítica, né? E um olhar aí que parte da base, da pirâmide da sociedade, não do topo. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Qual é o perfil dos seus alunos? Tem esse recorte racial? Tem um recorte de gênero também? Ou você percebe que tem uma faixa etária que está mais interessada ou mais presente? Olha, no início, quando eu desenvolvi esse curso de educação financeira a partir do RAP, eu achei que seriam os homens os mais interessados nessa tecnologia, né? Por conta, enfim, do RAP ter a presença de muitos homens, mas o que aconteceu foi o inverso. As mulheres têm uma demanda muito grande por esse conhecimento. Então, hoje, eu diria para você que quase 70% dos nossos alunos são mulheres. Quando a gente fala de faixa etária, aí a gente tem uma diversificação muito bacana, assim, sabe? Porque eu não tenho uma faixa etária definida. A gente, inclusive, tem um fenômeno muito legal que é de várias gerações de uma mesma família fazendo o nosso curso para aprender a ter uma nova relação com o dinheiro. Então, já teve turmas que foi a avó, a mãe e a filha, sabe? É muito bonito de ver, porque realmente falar do dinheiro num contexto da periferia é falar de uma conjuntura familiar bastante complicada. Em muitas famílias no Brasil, dinheiro é um motivo de briga, é motivo de violência, é motivo de discussão. Então, a gente trabalha muito essa perspectiva da gente conseguir integrar a família nessa discussão para a gente ter, de fato, né, uma mudança na estrutura como a gente lida com o dinheiro, não só individualmente, mas também dentro desse primeiro núcleo social, que é a família, e posteriormente na sociedade, né? Mas para a gente mudar a sociedade, a gente tem que começar pelo núcleo menor, que é a nossa família, né? É interessante você falar que a maioria dos seus alunos são mulheres, né? Porque as mulheres, inclusive, chefiam muitos dos lares brasileiros, são a principal fonte de renda, ou têm um papel ali de administrar as finanças daquela casa, de organizar as compras, as contas, né? Exato, e assim, quem fala, né, que as mulheres são descontroladas com dinheiro, desconhece a realidade de milhões de mulheres que chefiam seus lares e precisam sustentar famílias inteiras, por vezes, com 2 ou 3 salários mínimos. Então, isso é realmente muito sério. Teve uma vez que eu fiz uma pergunta, né, para o KLJ do porquê que a gente tinha mais mulheres do que homens. E aí ele me respondeu assim, cara, você está ensinando, você está dando para as mulheres a oportunidade de aprender algo que elas nunca tiveram. Porque quando você fala de economia, quem é a cara da economia no Brasil? A gente imagina um homem branco, dos olhos azuis, com paletó e gravata. Nunca é uma mulher, muito menos uma mulher negra, mãe solo, né? Então, realmente, a gente está falando aqui de ressignificar a economia, entendendo que todo mundo lida com dinheiro, inclusive as donas de casa, entende? Porque elas são responsáveis pela economia doméstica, pela aquisição de alimentos, pela escolha dos produtos, tudo que entra na casa passa na mão da dona de casa. Então, é realmente muito importante a gente ressignificar esse discurso. Falar de economia não é só das pessoas que estão lá comprando e vendendo ação todo dia, não. Quando a pessoa compra no mercadinho do bairro, ela está movimentando aquela economia. Quando a pessoa decide poupar R$ 10 que seja, já é melhor do que zero. Então, são essas noções, né, que a gente tenta trazer para as pessoas. Gabi, e como é a metodologia? Onde que o rap entra? Você começa as aulas com a música, você mostra as letras, como é que funciona isso? Bom, o rap ele entra como uma base, né, para a gente refletir sobre, em primeiro lugar, a estrutura do racismo no Brasil e a estrutura, né, da periferia. É muito importante a gente sinalizar e entender o lugar que a gente parte, que não é o lugar de uma classe média que já conta aí com algum dinheiro guardado, que talvez não tenha tantas dívidas, que conseguiu guardar dinheiro para a faculdade do filho. Então, o rap ele ajuda muito a gente partir de um diagnóstico, né, de entender um pouco mais não só da realidade da periferia, mas também
de como essa relação com o dinheiro vai se evoluindo. Porque uma coisa que a gente percebeu, e a música é muito importante para a gente entender esses processos, é que o dinheiro, dentro da comunidade negra e periférica, por conta, né, dos históricos de exploração, de escassez, de escravidão, ele se torna um gatilho, um problema, uma questão, não só na escassez, mas também na abundância. E o movimento ostentação, ele vai falar um pouco disso, né? Desse conflito mental de você eventualmente ascender economicamente, mas ter uma dificuldade muito grande de sustentar isso, porque você não foi preparado para isso, né? A gente é formado para administrar dívidas. Você pega uma dessas chefes de lar, elas administram dívidas como ninguém. Elas são excelentes administradoras. Porque você ter que administrar um frango inteiro para 5 pessoas, para ter que dividir, quem vai ficar com a asa, são coisas que hoje não são valorizadas, não têm o devido reconhecimento, né? Mas o rap, quando ele parte da valorização da nossa experiência, da valorização da nossa construção, de entender que o referencial é outro e está tudo bem, a gente precisa valorizar o lugar de onde a gente vem, a gente precisa olhar para os nossos mais velhos. Então, as músicas do Racionais, especificamente, elas entram nesse lugar da gente entender a subjetividade da periferia, que é muito complexa, e também de entender e construir, né? Porque o Racionais tem um papel muito importante na construção de autoestima do sujeito periférico, né? A música do Racionais, ela representa na história da música popular brasileira um lugar, a voz, né? A voz daqueles que não tinham essa possibilidade. Então, realmente, eu entendo que o rap ele é muito importante para a gente conseguir trazer uma referência própria para falar desse tema tão difícil que é dinheiro, né? Porque no Brasil a gente tem aí sempre essa tendência de querer falar, copiar a Europa. Quando eu estava pesquisando para construir a No Front, eu via várias soluções de educação financeira que eram pensadas a partir de métodos europeus, austríacos, espanhóis, e não sei o que lá. Mas, assim, qual que é, de fato, a referência do Brasil? Será que é tanto Europa? Tem Europa também, mas tem muita coisa de África. Tem muita tecnologia que a gente precisa entender como é que as baianas de acarajé, as quituteiras, lavadeiras conseguiram se organizar e criar verdadeiros impérios econômicos. Então, é um pouco disso, assim. Acho que o rap, ele traz essa perspectiva da gente partir de um lugar próprio, de um diagnóstico próprio, e aí desenhar caminhos com agência, né? Agência é sobre protagonizar processos próprios e não protagonizar processos alheios. Eu acho que é um pouco disso. Sem dúvida, até porque quando a gente vê esses personagens que surgem, de repente ficam famosos no YouTube, com não sei quantos seguidores, a maioria são pessoas brancas, né, homens ou até mulheres, mas acima de 30, e que falam sobre como você juntar o seu primeiro milhão. Enquanto, na verdade, para muita gente, isso tá muito difícil administrar as contas de casa, né? Você primeiro precisa administrar as contas da sua casa, organizar seus sonhos, seus projetos, para aí entender que é possível poupar. E você falou também da coisa da ostentação, né? Muitas letras, até do Racionais, Vida Louca 2, traz a coisa do prazer de você comprar o seu relógio, o seu cordão de ouro, de estar com uma menina bonita do seu lado, o que é legítimo, né? Porque a população negra teve alijada desse processo de consumo aí durante anos e consumir, todo mundo quer consumir. Como é que você trabalha essa questão do consumo dentro das aulas? Qual é o limite do consumo saudável, de uma relação de consumo saudável? Exato, assim, você mencionou Racionais, né? Quando o Mano Brown fala da alegria do parceiro de comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, ele está falando um pouco desse sentimento de euforia que o consumo produz, sobretudo para quem teve esse consumo negado historicamente, né? Mas se você pega o disco Cores e Valores, você já vê também reflexões em torno de, assim, essa questão do consumo, ela não acaba com o problema do racismo,
né? Na música Eu Compro, o Ice Blue fala, mesmo podendo pagar, tenha certeza que vão desconfiar. Então, a gente trabalha numa dimensão que é de não criminalizar a ostentação, entendendo que a ostentação, ela socialmente é problematizada quando ela está no CEP errado, né? Porque, por exemplo, carros de luxo sempre houveram, roupas de marca sempre existiram, helicópteros sempre existiram. Quando é que se torna ostentação? Quando está na favela e não no bairro de elite. Porque quando está no bairro de elite, é normal, é tranquilo, tá tudo bem. A gente não chama de ostentação quando um cara como o Eike Batista tem um jato particular. Espera-se que ele tenha. Mas quando a gente fala do moleque na favela, não, ele não pode querer ter um tênis de R$ 1.000. Então, essa criminalização da ostentação, ela é realmente muito nociva, porque às vezes, e a gente precisa entender isso, às vezes é o consumo o que vai dar um gás para o cara aguentar um emprego, procurar um emprego melhor, é o que vai dar o gás para ele estudar, entendeu? É o que vai dar o gás para ele procurar um emprego maior. Então, assim, é muito perverso a gente penalizar o desejo da periferia de ter uma vida melhor. Porque no final do dia, a ostentação, ela fala disso, de coisas muito básicas. Eles querem roupa legal, eles querem comida legal, bebida legal, coisas que estão na ordem do dia, que todo mundo deveria ter. Não deveria Então, ser um luxo, né, Gabi? A gente trabalha uma perspectiva que é assim, tá tudo bem você querer ter o que você quiser. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem você querer ter uma vida melhor, você querer viver com dignidade, com conforto, com qualidade de vida. Mas é muito importante você planejar, ter o planejamento financeiro como um horizonte para conquistar essas coisas. Porque se a gente não tem o planejamento financeiro como horizonte para conquistar essas coisas, a gente até pode conseguir, mas na base do endividamento. Então, a gente tem aqui na No Front, Juliana, que tá tudo bem querer ter o que você quiser, entendeu? Tá tudo bem o menino querer ter um tênis de R$ 1.000. Porque as pessoas têm telefones, têm celulares de 11 mil. Assim, esse tênis, ele vai existir. É que ele é problemático quando tá no pé de um menino de Paraisópolis, né? Mas quando esse mesmo tênis está num outro contexto, esse tênis é normalizado. Ele não Né? choca, né? Exato. Então, eu acho que tem aquele programa, por exemplo, Mulheres Ricas, que já passou na televisão. Aquele programa era um ódio à ostentação. E não foi tão julgado quanto é quando você tem um artista negro usando uma roupa mais cara, né? Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente precisa pensar essa relação com o consumo, entendendo que está tudo bem as pessoas quererem ter uma vida melhor. O que não dá é em função, né, desses impulsos e de uma agenda consumista que é colocada pelo mercado e não por a gente perdeu o controle das finanças. E quais são as principais dúvidas que as pessoas têm nas aulas, quando elas chegam lá? Por incrível que pareça, hoje as pessoas, apesar de elas terem muitas dívidas, elas não conhecem quais são os mecanismos de dívidas. Então, ainda tem muita dúvida sobre o que é portabilidade, as pessoas nem sabem que existe portabilidade de dívida. Sobre organização financeira mesmo, como é que eu me organizo? Porque o dinheiro do investimento não é o dinheiro que sobra no fim do mês, é o dinheiro que você se organiza, né? E reserva ele a partir do momento que você recebe seu rendimento. Então, né? A partir do momento que as pessoas percebem, descobrem, né? O universo de possibilidades que existe nessa questão dos investimentos, aí você tem uma chuva de dúvidas, né? Nesse sentido. Eu acho que são as principais questões, assim. E nesse momento, por conta do que está acontecendo na economia, em termos de redução de empregos, a gente tem aí muitas pessoas com dúvidas como funciona o universo do empreendedorismo, né? Que parece que é fácil e a gente tem uma massa muito relevante de pessoas que empreende por necessidade, não por inovação, né?
E essa necessidade ela está cada vez maior. Era aí que eu queria chegar, Gabriela. A gente está passando por uma crise sem precedentes, né? Essa pandemia faz com que as pessoas já estejam projetando uma queda do PIB de 6%, e a gente sabe que tem um monte de gente que perdeu renda, que perdeu emprego, enfim. Quais são as perspectivas que você vê para essas pessoas hoje que estão aí em busca de um trabalho, lidando com as próprias dívidas e, ao mesmo tempo, querendo administrar as finanças para que não falte nada em casa? Essa é uma dimensão muito importante do nosso curso também. A gente fala sobre macroeconomia, porque falar de desemprego sem falar de macroeconomia é a gente cair numa narrativa meritocrática muito absurda. E por que eu estou falando isso? O nível de empregos na economia depende muito mais de medidas que estão sendo tomadas nesse momento pelo ministro da Economia do que da vontade individual das pessoas de levantar mais cedo e distribuir currículos. E a gente precisa falar disso. A gente está vivendo uma recessão econômica, o que significa que o país está produzindo cada vez menos. Se a gente produz menos, a gente contrata menos. Se a gente contrata menos, a gente tem menos postos de trabalho disponíveis. Isso é um ponto. Então, a gente precisa falar dessa dimensão estrutural da economia para que a gente consiga dar nome aos responsáveis. Então, uma série de políticas macroeconômicas deveriam estar sendo tomadas para que a gente recuperasse o nível de empregos, mas isso não está acontecendo. Então, isso coloca a população como um todo numa situação de bastante fragilidade, tá? A recomendação que eu tenho é assim, não é momento para a gente fazer grandes investimentos ou grandes dívidas, é um momento de muita cautela financeira. Então, assim, a gente precisa criar reservas de emergência, a gente precisa guardar dinheiro, porque a recuperação de um choque como esse, um choque da pandemia, ela não vai ser tão rápida assim, certo? Então, é você pensar, por exemplo, quanto tempo durou a greve dos caminhoneiros e qual foi o impacto dela na economia? Agora você pensa quanto tempo está durando essa pandemia e qual vai ser esse impacto. Só que os impactos econômicos, eu gosto muito de falar assim, gente, a economia ela é que nem o oceano, tem movimentos que são gigantescos e não são tão fáceis de você ver só olhando a superfície, né? Por baixo do mar você tem várias correntezas, tem um monte de coisa acontecendo. E no caso da economia, para a gente ter, de fato, um retrato do que aconteceu, a gente precisa de números. E esses números levam tempo. Então, agora a gente tem acesso ao que aconteceu com o mercado de trabalho brasileiro em maio, certo? Agora esses dados já estão consolidados. Até a gente ter uma visão do impacto dessa pandemia na economia brasileira, a gente só vai ter esse dado no ano que vem. A gente só vai conseguir concatenar os números e entender de fato o que aconteceu ano que vem, né? Mas nesse momento a gente precisa dar conta de sobreviver com dignidade. E aí, para essa pessoa que está apertada, com dificuldade, não sabe o que fazer, a minha recomendação é priorize o seu sustento. O que é o seu sustento? É sua alimentação, sua saúde e sua moradia. Essas devem ser as principais prioridades das pessoas que tiveram seus salários reduzidos, que tiveram aí perda de vendas. Eu acho muito importante a gente colocar essas 3 prioridades, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer. Cara, prioriza alimentação, saúde e moradia. Você comentou que muitas das medidas que deveriam ser tomadas agora não estão sendo tomadas. Que tipos de política pública você acha que são urgentes nesse momento? Assim, a renda mínima está sendo discutida em vários países da Europa, ela está sendo discutida até nos Estados Unidos, e ela é uma política que resolveria alguns dos nossos problemas, tá? Você garantir, por exemplo, que a gente não volte para o mapa da fome, né? O Brasil lutou tantos anos para sair do mapa da fome e nesse ano corre o risco de voltar. Então, eu acho que o debate sobre a renda mínima precisa se fortalecer nesse momento, e a gente precisa de investimento público. A gente precisa do Estado como um fator de investimento para que a gente consiga aí, então, pensar em obras de infraestrutura,
Pensar, a gente precisa do Estado para a gente recuperar a economia, porque se a gente for apostar só no mercado, essa recuperação vai ser lenta, sim, porque o cenário ele é muito difícil não só nacionalmente, mas também do ponto de vista internacional. Aqui no Brasil tem se falado muito da renda básica, né? Eu não sei se você já deu uma olhada nesse projeto, o que que você Isso, a renda acha? base. É o que eu estou chamando de renda mínima, é a renda Sim, base do é Estado o que da eles estão cidadã, que mudaram o nome o aqui. Suplicy, há muitos anos, ele levanta essa bandeira, né? Sim. E aí se fala até em prorrogar essa ajuda que tem sido dada, né, pelo governo e alcançar um número maior de pessoas, mas muito se discute sobre a fonte de financiamento disso, como o país poderia financiar essa estrutura. Como você vê aí esse debate? O Brasil precisa de uma reforma tributária urgente. Eu acredito bastante numa perspectiva de reforma tributária e o Brasil precisa falar de uma reforma agrária. Muitos países que se negam a falar disso. A África do Sul, por exemplo, durante muito tempo está precisando falar sobre isso agora. Eu acho que no caso do Brasil, talvez ainda leve alguns anos, porque a gente tem aí a bancada do boi muito forte no Congresso. A gente tem aí esses latifundiários com muito poder político, mas eu acho que a reforma agrária ela é uma discussão inevitável na sociedade brasileira também. Tanto a reforma agrária quanto a reforma tributária. A gente precisa criar mecanismos que pensem em tributação sobre dividendos, por exemplo, tributações que incidam sobre a renda, né? Que hoje, enfim, as faixas do imposto de renda, elas são tão simplistas que elas geram uma distorção absurda socialmente. O cara que ganha 35 mil reais e o cara que ganha 250 mil reais por Pagam a mês, mesma alíquota. eles estão na mesma faixa. Então, hoje, o imposto de renda, tal como ele está, ele onera excessivamente a classe média e ele não tributa os mais ricos nesse país. Você tem estudos da Oxfam que comprovam que taxações muito simples nessas grandes fortunas permitem investimentos gigantescos. O ponto é, a gente tem um desafio muito grande de criar uma legislação e criar um arranjo onde essas grandes fortunas não fujam, né? Que esse é um grande desafio quando a gente fala de reforma tributária. É esse capital fugir do país. Gabriela, a gente tem aí uma taxa de juros num nível histórico super baixa, né? 2,5%. Fica mais difícil ensinar as pessoas sobre como investir com uma taxa de juros mais baixa, porque quando a taxa era mais alta, você, sei lá, você tinha lá os fundos de renda fixa, títulos públicos, mas agora essa rentabilidade ficou menos interessante e não é à toa que a gente tem um boom aí de pessoas procurando investimentos na Bolsa de Valores. Como você vê isso? Bom, aí tem uma questão também do público, né? Assim, eu não acho que ficou mais difícil ensinar sobre investimentos, porque o conceito é o mesmo. A taxa de juros pode estar 50% ou 1%, o conceito de você explicar juros compostos, ele é o mesmo, né? E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, assim, eu estou falando de uma população que mal e mal está na poupança. Quando está? Então, assim, falar de tesouro público para esse cara, mesmo com uma taxa de juros baixa, ainda é um avanço gigantesco na vida financeira dele. Porque nesse momento eu entendo que a gente precisa criar reservas de valor, a gente precisa garantir que o dinheiro não vai se desvalorizar, sabe? Eu não estou falando de um público que tem conhecimento técnico para estar fazendo trade de ações na bolsa. Sim. Entende? É uma reserva de emergência que a pessoa conseguiu construir e que ela precisa que esse dinheiro não se desvalorize. Ela precisa que aquele dinheiro, pelo menos, mantenha a inflação. Então, porque eu acho assim que o discurso especulador, ele pode ser muito nocivo na medida em que ele desconsidera, por exemplo, fique rico em 2 semanas. Cara, não dá para a pessoa pegar todo o dinheiro que ela tem e colocar na bolsa. Precisa ter reserva de emergência. E esse é uma lição de casa que o brasileiro ainda não tem. O brasileiro não tem a cultura de ter uma reserva de emergência.
Então, eu não acho que ficou mais difícil, não. Pelo contrário, eu acho que agora ficou mais fácil para as pessoas entenderem por que que é importante ter uma reserva de emergência. Quando está tudo bem, é muito difícil você convencer as pessoas que elas precisam guardar dinheiro. Quando você tem uma crise como essa, que da noite para o dia muda tudo, as pessoas entendem, faz sentido, eu realmente preciso guardar dinheiro, eu preciso ter uma reserva para quando acontecer um negócio desse, tipo uma pandemia mundial. Você comentou no início da entrevista sobre a dificuldade que as pessoas têm com o tema economia. E aí eu acho que é uma dificuldade generalizada. Foi uma das coisas até que te atraiu a estudar, a entender mais o tema e a traduzir um pouco isso para os outros, né? A que você atribui esse tipo de receio em relação à economia ou a temas relativos à economia? Eu diria eu atribuo a dois principais motivos, tá? Eu acho que tem um primeiro motivo que é uma base escolar matemática muito traumatizante para a maior parte das pessoas. Então, as pessoas têm uma base de matemática ruim que faz que elas criem um bloqueio com tudo que envolve números. Elas nem veem, mas elas já acham que é difícil, que elas não vão conseguir. Tem uma coisa que está relacionada a esse processo da formação escolar mais primária, assim, sabe? E tem uma outra dimensão que dos próprios economistas ortodoxos que criaram essa cultura de distanciamento da economia das pessoas. Então, eu acho que na medida em que a economia não se traduz e ela gosta de não ser acessível, de usar termos que não são acessíveis e não se traduzir, eu acho que a economia e o direito eles gostam de estar nesse lugar que é um lugar mais difícil de acessar. Eu acho que isso também é uma responsabilidade, sabe? Porque tem conceitos, sei lá, o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, é o que o país produziu internamente. São conceitos que não deveriam ser um bicho de sete cabeças, né? Mas por conta de uma economia ortodoxa, que fica mimética, falando, PIB subiu, PIB caiu, Selic subiu, Selic caiu, e não explica para as pessoas o fundamento disso, eu acho que esse também é um motivo para esse distanciamento, sabe? Você não Essa conecta, noção, né? exatamente, essa noção que é uma noção também elitista de ver a economia, sabe? Então, eu enxergo dessa forma, assim. Você falou da dificuldade que as pessoas têm até pela forma como a matemática é ensinada, né, nas escolas. Muito se comenta que agora, com essa coisa do ensino remoto, é possível que aumente ainda mais o fosso entre escolas particulares e escolas públicas, porque nem sempre as pessoas de uma classe menos privilegiada vão ter acesso à internet de boa qualidade, ao iPad, ou vão ter lá a disponibilidade da mãe e do pai para ficar ali ensinando a criança a se conectar, né, naquele ambiente. Isso é uma preocupação bastante grande, né, em termos de aumento da desigualdade no Brasil. Com certeza, aí já é uma realidade, tá? Assim, crianças de escola particular estão tendo aulas durante a quarentena e as crianças de escola pública não. Assim, salvo algumas exceções, né? Então, eu acho que sim, e é você pensar que o Brasil não tem saneamento básico para toda a população, que dirá a internet, sabe? Tem lugares que não tem sinal, não tem essa tecnologia, não tem 3G, só tem 2G. E aí, como é que você quer que a criança tenha aí a mesma performance de aprendizado de uma criança que tem iPad, computador e tablet, não sei o que lá? Então, realmente isso é bastante preocupante, tá? Sem falar nas próprias mães, né? Que dependiam muito da creche, do sistema escolar como uma forma de apoio para se manterem nos seus trabalhos e que nessa quarentena estão beirando a loucura porque tem que lidar com a carga de trabalho da casa, a casa de trabalho da educação, a carga de trabalho. São muitas cargas de trabalho e as mulheres estão extremamente sobrecarregadas nessa pandemia. Como é que você vê o Brasil pós-pandemia? Eu vejo um Brasil empobrecido, eu vejo um Brasil com mais concentração de renda, com os oligopólios e os monopólios bastante fortalecidos, mas eu vejo também um Brasil de resistência, eu vejo um Brasil onde as mulheres negras estão organizadas, eu vejo um Brasil onde a população LGBT
organizada. Eu vejo um Brasil onde atores que sempre tiveram fora do tabuleiro, que estão agora chegando com a sua peça e falando: não tem jogo sem a nossa peça nesse tabuleiro, sabe? Vocês estão brincando aí, fingindo que a gente não existe, mas a gente faz parte desse tabuleiro tanto quanto vocês. Então, esse é o Brasil que eu vejo, assim, um Brasil de transformações, que eu desejo muito que sejam transformações menos dolorosas e menos violentas. Essa questão da polaridade que se criou na sociedade brasileira é muito nociva para o nosso avanço coletivo. Então, eu espero que a gente consiga, nesse período de isolamento e de silêncio, que a gente tenha desenvolvido mais a capacidade de escuta, para que a gente seja capaz de discordar pacificamente, porque a discordância faz parte do debate. Viver em sociedade é isso, mas a gente precisa recuperar uma capacidade de escuta, uma capacidade de reflexão e uma capacidade da gente saber divergir. Tá tudo bem a gente divergir, você gostar de amarelo e eu gostar de vermelho. O ponto é que, enquanto sociedade, a gente precisa debater educadamente, pacificamente, para que a gente chegue num consenso. Maravilha, Gabriela. Super papo, adorei a nossa conversa. Quero agradecer a oportunidade, né? Muito feliz com as perguntas e tudo mais. Eu penso que a gente está vivendo um momento de virada histórica, né? Não tem mais novo normal. Tem o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas é muito importante a gente aproveitar, né? Momentos de troca, momentos de construção como esse, para que a gente consiga avançar, né? E sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Sem dúvida. E eu fico feliz também, eu compartilho um pouco da sua opinião. Você disse que é um momento de resistência. E eu acho que é isso, está todo mundo em casa, todo mundo aproveitando para repensar um pouco as relações de consumo, as relações com o outro. Está todo mundo aprendendo muito sobre racismo, eu acho, pelo menos eu vejo isso, né, ao meu redor. Acho que tem vozes muito importantes aí que estão ecoando na sociedade, né, como a sua, e te agradeço muito aí pela entrevista e pelo aprendizado, pela sua generosidade em compartilhar com a gente o seu conhecimento.